leremos agora pela manhã de 1 a 12. Lucas, capítulo 10, de 1 a 12. Na nossa tradução, o título é A Missão dos 70. Nos diz a palavra de Deus. Depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de dois em dois para que o precedesse em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Ao entrardes numa casa, dizei antes de tudo: paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará sobre vós. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis a mudar de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nele houver e anunciai-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai: até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Não obstante, sabei que está próximo o reino de Deus. Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Amém. Oremos. Santo Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua misericórdia e bondade. Te louvamos pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos nesta manhã de domingo. E suplicamos, Senhor, que o teu Espírito nos ilumine, para que esta missão que o Senhor Jesus deu àqueles homens possa ser compreendida por nós e saibamos fazer as aplicações e também, Senhor, anunciar o teu Evangelho. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, estamos na continuidade da exposição do Evangelho de Lucas naquilo que só Lucas apresenta. A gente vai ver que necessariamente a gente aborda algumas coisas que estão nos outros evangelhos para não perder o contexto. Isso vai acontecer hoje à noite. Mas o que foi que a gente viu, recentemente? Domingo passado, domingo retrasado, aliás, nós vimos que Jesus ele estava indo para Jerusalém. Quando chegou numa aldeia de samaritanos, eles não receberam. Discorremos aqui os motivos da intriga secular de judeus e samaritanos, e Jesus ali repreende os seus discípulos porque eles, com raiva, queriam destruir aquela aldeia. E Jesus disse: não é assim que a gente vai fazer. Então, se contenham. E aí seguiram o caminho. No texto anterior a esse que nós acabamos de ler, que é justamente Lucas 9, 57 a 62, o título da nossa tradução é Jesus põe à prova os que queriam segui-lo. E aí ele se depara com algumas situações. Ele diz o seguinte: indo eles caminham fora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Então a primeira situação é alguém que se dispõe a ir. E Jesus disse: olha, a situação não é de conforto, a situação não é para você se beneficiar, é uma luta. É como se eu dissesse: você está entendendo isso aqui? E aí depois Jesus disse para ele, segui-me. Ele, porém, respondeu: permite-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos o sepultar os seus próprios mortos. Porém,
Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Então, aqui é Jesus chamando e alguém dizendo que os cuidados com a família, ele precisava de se dedicar. E evidentemente que a Bíblia manda nós honrarmos pai e mãe, e isso envolve o cuidado com a família. Mas a questão é qual a prioridade que eu dou a cada coisa. E aí, Jesus, então, também, né, ele chega e diz: ninguém que tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Todos nós temos uma missão. A questão é qual é a missão que eu tenho, o que é que eu vou fazer. Existem algumas coisas que nós vamos ver aqui que todos nós temos obrigações. Existem funções, existem atividades que Deus chama especificamente algumas pessoas. Então vamos ver o que é que nós temos aqui. O texto que nós lemos começa dizendo: depois disso tudo que nós acabamos de falar, o Senhor designou outros 70, certo? A primeira coisa para esclarecer, talvez, não sei, mas você tenha, mas algumas traduções, elas vão colocar 72. É uma divergência nos manuscritos que não altera em nada o contexto do texto, certo? Mas nós, então, adotamos os manuscritos que falam de 70. Agora, por que 70? Né? Lá em Números, capítulo 11, Deus, ele designa 70 anciãos para acompanhar Moisés e ajudá-lo nos serviços do povo. Então, era um costume. O Sinédrio tinha 70 membros do Sinédrio. E aí, Jesus, ele segue um raciocínio judaico e designa 70. Veja, já tinha 12, e aí ele chama mais 70. E os enviou de 2 em 2. Ora, de 2 em 2 é até natural a gente entender, né? Está lá em Eclesiastes: melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. A gente vai fazer algo sozinho, se a gente tem alguém conosco com a mesma missão, com o mesmo objetivo, é evidente que vai facilitar a nossa vida. Um ajuda o outro, um anima o outro, e os dois vão ali, então, fazendo. E aí ele diz o quê? E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande. A seara é uma plantação que está pronta para ter colheita, certo? Essa seara, ela está aqui conosco, ela está diante de nós, ela estava lá diante deles, e ele faz o quê? Tem muita coisa para ser feita, mas os trabalhadores são poucos. Ore. Aqui, meus irmãos, não é simplesmente uma instrução para orar quando for fazer o trabalho. É orar pelo trabalho. É colocar o trabalho do Senhor em oração constantemente. Então, a necessidade de se trabalhar precisa, antes de tudo, do poder de Deus. A pregação da palavra nos compete nos prepararmos, tudo mais, mas a ação é do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não soprar naquele coração, se a luz não brilhar, não vai adiantar nada em termos de salvação. Então, o mundo está pronto porque o reino de Deus chegou. Rogai, pois, então, para que este anúncio seja feito. A obra é de Deus, não é nossa, certo? Mas nós precisamos entender que Deus nos chama para esse trabalho. A igreja é chamada a crer por aquilo que só Deus pode fazer. Deus poderia escolher outra forma de fazer o anúncio, de anunciar, mas Ele escolheu essa. E nós somos os instrumentos que Deus escolheu. Ele não depende de mim, não depende de você, mas Ele decidiu que iria nos usar nesse trabalho. Então não faltam campos, faltam trabalhadores, obreiros enviados por Deus. E ele chega e diz: olha, ide está no imperativo. Então é uma ordem. E aqui ele diz que não vai ser fácil. Por quê? Eu vou enviar vocês como se vocês estivessem indo para o meio de lobos. Veja, não é que Jesus nos envia aos lobos. Ele nos envia para um lugar onde tem lobos.
Então, nesse sentido, todo lugar tem lobos. A igreja pode ter lobos com pele de cordeiro. Então, Jesus deixa isso claro. É claro que nós aqui na nossa igreja não queremos isso e lutamos para que isso não aconteça. E é justamente numa pregação fiel do evangelho que a gente vai estar evitando esse tipo de coisa. Então, não é uma sugestão, nem um convite para o voluntariado. É uma ordem que o rei dá. E aí a gente vai com tranquilidade. A missão do reino não avança pela força. Não há espaço aqui para imposição, manipulação, nem dominação. A verdade avança pelo testemunho e pela pregação da palavra. O reino de Deus não depende de forças dos enviados, mas da autoridade de quem enviou. Então, veja, a relação nossa com Deus, a relação nossa especificamente com o trabalho de Deus, a gente precisa entender quem nós somos nesta obra e que Deus, Ele decidiu então nos usar para a pregação do Evangelho. Verso 4, ele dá uma instrução aqui bem interessante. Não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Vamos dividir aqui em duas partes, né? Olha, se a gente pega, lembra do princípio de interpretação da Bíblia. Texto sem contexto é pretexto. Então, se você isola isso aqui, então vamos fazer tudo de supetão, né? Fazer tudo sem planejamento. Não é isso. A questão que se você pega o contexto bíblico, os ensinamentos de Jesus, a Bíblia como um todo, a gente vive justamente nesses dois extremos. Um é não planejar, que a Bíblia não diz para não planejar. Jesus mesmo diz, qual é o homem que primeiro não se assenta para calcular o que precisa para aquela construção? Qual é o rei que não para antes para ver com quantos soldados ele vai enfrentar o inimigo? Então, o planejamento está ali. Qual é o outro extremo? É querer tudo amarrado como se eu pudesse prever tudo e me articular de todas as formas para que não houvesse nenhum imprevisto. Então, nem no extremo, nem no outro. A gente tem que parar, pensar mas isso aqui não está pronto. Mas vamos, já dá para começar. Então, é um equilíbrio que precisa, na vida como um todo. A gente tem que equilibrar, né, o ímpeto com a cautela, mas não pode ficar paralisado, nem ser dominado por um desses dois lados. Então, olha, não se preocupe. A bolsa é onde está o dinheiro. O alforge é onde está a comida, a provisão. E as sandálias é justamente você se sentir precavido. Você está resolvendo tudo. E aí, a outra questão, que é mais interessante, a gente, se não entender, né? A ninguém saudeis pelo caminho. Aí vamos sair para evangelizar aqui, né? Aí a pessoa passa ali, bom dia, eu passo direto. Não tem nada a ver, meus irmãos. O que está sendo colocado aqui é o seguinte, a saudação judaica no primeiro século, daqueles povos ali, era algo demorado, certo? Não era simplesmente bom dia, boa tarde, boa noite. Se você visse a pessoa chegasse para você para essa saudação, você ia perder ali um bom tempo. Porque era um contar histórias da família, era falar da genealogia. Então, é nesse sentido. Então, havia uma missão e entendamos o seguinte. Jesus, né, a gente viu que Lucas tinha dito, ele saiu para Jerusalém, não foi isso? Ia passando na aldeia samaritana, quis tentar uma aldeia de samaritanos, eles não deixaram. E ele estava com a missão de ir para Jerusalém. E lembre que Lucas tinha salientado, quando chegou o tempo, Jesus tomou a decisão de ir para Jerusalém. Certo? Então, o tempo de Jesus era curto. Isso tem que estar na nossa mente. Ele tem uma missão e 3 anos. 3 anos é pouquíssimo tempo para qualquer coisa que nós vamos fazer aqui. Certo? Então, havia uma urgência. Então, essa saudação poderia atrapalhar essa urgência. Então, Cristo está ensinando os 70 a irem confiando na provisão de Deus, mediada pela hospitalidade daqueles que recebem a mensagem.
É, o que nós observamos aqui é que envolve um coração disciplinado e confiante em Deus para que a fé se apoie no cuidado divino e não em minhas providências. Então, nós vemos aqui que o ponto não é frieza na relação, mas foco na missão, certo? E aí ele chega e começa uma série de outras recomendações. Você entra na casa, primeira coisa, você diz, paz seja nessa casa. Ele dá a paz para aquela casa, certo? Então, Jesus concede a autoridade para eles darem a paz. Se houver ali um filho da paz, aquela paz fica com ele. Se não houver, a paz volta para você. A missão do reino de Deus não começa no templo, começa na casa. Entende aqui que nós nos reunimos todos os domingos, temos nas quintas e outros dias, mas não podemos nos restringir a isso aqui. A nossa missão é no dia a dia, é na nossa vida, é no meu ir e vir. Então, quem é esse filho da paz? Não é alguém que seja assim, naturalmente pacífico, mas uma pessoa preparada por Deus para receber o Evangelho. É o eleito. Se tiver ali um eleito, a paz fica com ele. Se não tiver, a paz volta para você. Trata-se então de uma ação prévia da graça de Deus. Calvino comenta que Cristo ensina que Deus já tem seus eleitos espalhados antes mesmo da chegada dos mensageiros. A gente precisa, ter em mente o seguinte: muitos entendem erroneamente que a doutrina reformada, calvinista, ela é contra o evangelismo. Não tem nada a ver. A nossa doutrina é bíblica. Nós temos que pregar o evangelho. Precisamos pregar o evangelho. Precisamos superar as barreiras que nos impedem de pregar o evangelho. O pregador fiel nunca perde seu trabalho, mesmo quando não vê conversões imediatas. Nós queremos resultados, né? A gente já falou aqui várias vezes, o ímpeto do ser humano é fazer uma coisa e ver o resultado daquela coisa. Mas veja, quando você prega a palavra, a gente vai ver, o texto entra um pouco nesse assunto, mas à noite é que ele vai abordar com mais ênfase. A pregação da palavra não é só para converter as pessoas, não. A pregação da palavra é também para condenar aqueles que não foram escolhidos por Deus. Isso aqui Jesus vai deixar explícito no contexto do que nós estamos vendo aqui. Permanecei na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Chegou num canto, fica lá, certo? E não se acanhe. Por quê? Porque é digno o trabalhador do seu salário. Não fique mudando de casa. A ideia de que o pregador está realizando trabalho está no Antigo Testamento, está nos Evangelhos, está nas cartas pastorais. Então, a missão de pregar o Evangelho é algo que Deus colocou na palavra dele. Há uma ilustração, que o pastor era um pastor de uma cidadezinha pequena, no interior, e aí ele, como eu faço, como muitos pastores fazem, tira a segunda-feira para o seu próprio cuidar das coisas dele, tudinho. Aí ele estava numa segunda-feira, certo? Na frente da sua casa, ajeitando o jardim. Aí o irmãozinho passou, está trabalhando, né, pastor? Aí ele disse, meu irmão. E outro dia, o pastor estava sentado no terraço, lendo a Bíblia. E o irmãozinho passou, você está descansando, né, pastor? Eu disse, não, meu irmão, estou trabalhando também. Então, a leitura da palavra, a oração, mais do que de qualquer uma pessoa que deve ter, todos nós, o pastor está na sua atividade pastoral ali.
Então, Jesus está dizendo, olha, vocês vão anunciar a palavra. A casa lhe recebe, coma. Você é digno daquilo ali, certo? Agora, não fique mudando de casa em casa. Porque o outro extremo, né? A pessoa chega, situações, meus irmãos, que eu não vivi, acho que a maioria aqui não viveu, mas alguns pastores já viveram. De chegar numa cidadezinha do interior, né, num trabalho missionário, e eu estava ouvindo uma história de que chegou lá e foram preparar um bode para ele. Só que o bode era velho, né? E na hora de preparar o bode, cozinhar o bode, a primeira coisa foi que subiu um cheiro não muito agradável. Na hora de comer o bode, como era já velhinho, então ele mastigava e parecia um chiclete, né? E ele dizia, o que é que eu vou fazer agora? Ele pegava farinha, botava água para poder engolir. Então, mas isso é uma situação comum, tem várias e várias histórias. O pastor Ronaldo Lidório conta várias, né? De chegar em lugares de que a comida é algo que você não imagina. Mas qual é a orientação? Cuidado, né? Não é porque você não gostou daquela casa ali, tem uma coisinha melhor, eu vou para aquela casa. Não faça isso. Suporte o período que aquela casa ali vai lhe acolher. Então, não ande de casa em casa. Quando entrares numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Aí você tem aqui, além dessas coisinhas bem práticas, você tem a questão do princípio do judeu de não se alimentar de animais imundos, que está nas Escrituras. Mas o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma antecipação de Atos 10 e 11. Lembra de Atos 10, quando Deus manda Pedro, né, ir para a casa de Cornélio, e antes ele mostra a visão. E na visão eram animais de todo tipo, e a voz dizia, Pedro, mata e come. Ele disse, não vou comer animal imundo, nunca botei isso na minha boca. E aí a voz diz, o que eu santifiquei, não considere imundo. Então Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o próprio Deus, chega e antecipa, olha, você vai chegar, coma, viu? Não se incomode, mas isso é animal desse jeito. Coma, eu não estou mandando? Eu sou Deus. E aí você se depara também, né, nós, com essas diferenças culturais. Nós mesmos aqui, a gente tem comidas que não tem em outro canto e vice-versa. Né? Se a gente for, o que é que caracteriza aqui Pernambuco? Tapioca. Todo mundo sabe o que é uma tapioca. Toda esquina tem uma pessoa vendendo tapioca. Você vai para a Bahia, é o acarajé. Você vai para Manaus, é o tacacá. Aqui a maioria não toma um tacacá. Lá tem tacacá em toda esquina. Certo? Então você pode se deparar com algo que não seja leste-fatora. Faça uma forcinha e procure resolver. Curai os enfermos que nela houver, anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Deus tem poder para curar hoje em dia, meus irmãos? É claro que tem. Certo? Deus cura quem Ele quer, Ele ressuscitar, curar. O que nós entendemos é que Deus não concede mais esses dons a uma pessoa para ela ser a detentora daquele dom, como foi na época dos apóstolos. Então, os apóstolos, esses enviados aqui, Deus colocava neles aquele dom. E eles tinham aqueles dons, e eles iam fazendo aquilo ali. Agora, qualquer um de nós pode ser um instrumento de Deus para a cura de alguém? Pode. Se Deus quiser, Ele vai, você tem que acreditar, você tem que orar com fé, para que aquela pessoa, então, fique boa. Mas o que é que nós podemos aplicar nesse texto aqui, logo diretamente, é que, o que você pode fazer por ela? Você chega num canto e tem alguém com alguma necessidade, você tem que pregar o Evangelho e tem também que atender naquilo que estiver a seu alcance. Deus não lhe deu o dom de curar, mas pode usar você para curar. Mas Ele pode, e você tem plena condição de ajudar na compra de um remédio, de ajudar a fazer um curativo e qualquer coisa que seja. Então, o princípio aqui é que vocês vão para ajudar. As coisas estão juntas. Os sinais, então, eles ajudam na pregação, não substitui a pregação. Certo? O principal é a pregação da palavra, mas os sinais têm que andar juntos. E aí nós temos, do verso 10 ao 12, que é justamente, Jesus começa a colocar, e vai enfatizar no texto que nós vamos ler à noite,
Quando, porém, entrardes numa cidade e não vos receberem, saí pelas ruas e clamai. Até o pó da vossa cidade, que se nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. A gente precisa lembrar que o trabalho de pregar o Evangelho, não adianta você forçar a pregar o Evangelho, certo? Aí tem gente que chega, não, mas o apóstolo diz que pregar em tempo e fora de tempo. Não tem a ver com isso aqui. Você vai realmente estar sempre disposto. Você saiu, não foi para pregar, não foi para evangelizar, mas apareceu, ali é o tempo. Mas não adianta querer forçar alguém que não quer ouvir. Veja, não tem isso na Bíblia. Quando Paulo vai pregar em Atenas, ele fala até o ponto em que as pessoas queriam ouvir. Quando eles disseram, não queremos mais ouvir, ele para. Ele não chega, não, mas vem cá, você vai ter que ouvir até o final. Não tem isso. A gente não pode forçar ninguém a ouvir. Agora, que fique claro, a condenação vem sobre você. Nós temos uma necessidade, né, ser humano, de aceitação, de querer ser aceito no lugar que a gente vai. Na família, na igreja, na comunidade, na vizinhança. E muitas vezes, o que Jesus está colocando aqui, você vai pregar o Evangelho, os lobos vão aparecer. Não tenha dúvida. Você pode estar ali naquele lugar, seu trabalho, na escola, na faculdade, todo mundo fala com você, sabe até que você é cristão. Comece a pregar Jesus Cristo, a cruz de Cristo, para ver se não vão fugir de você. Comece a pregar que se não for através de Cristo não tem salvação, vão fugir de você, entende? Mas você não vai ficar brigando nem insistindo com ninguém. Aqueles que Deus for tocando, esses serão instruídos. Então, tem que haver essa divisão. Não quer? Certo. Até o pó da vossa cidade, que nos apegou aos pés, sacudimos contra vós outros. Agora, sabei que está próximo de Deus. A mensagem continua a mesma. Não vou facilitar, não vou mudar a mensagem por sua causa. E aqui vem a primeira ameaça que vai continuar de noite, no texto, né? Digo-vos que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Então veja, Deus ele tem um planejamento perfeito, não tem erro, não tem imprevisto, não tem nada, certo? Quando ele chega então para que nós anunciemos a palavra dele em algum lugar, os eleitos vão se converter. Qual é a questão? Eu não sei quem é. Por isso que eu tenho que pregar a todos. Por isso que a mensagem, a doutrina reformada, ela manda que nós saiamos para pregar, para levar o Evangelho. Agora, o que é que vai nos confortar? É que os eleitos vão aceitar. O problema, muitas vezes, que pode acontecer, é que a gente passa muito tempo e não acha nenhum, né? Aí desanima. Mas você entende que haverá um dia de juízo? Você entende que alguém que ouviu a pregação e não aceitou, haverá muito mais rigor para ela do que para aquela que nunca ouviu? Como é que Deus vai fazer isso? Eu não sei, mas vai, está escrito, certo? E nós temos aqui, então, uma situação que Jesus coloca, é que não teve milagres em Sodoma, não teve pregação, tinha pecado, muito pecado, certo? Eles não viram sinais, e foram condenados, sim, porque Deus quis assim. Mas Jesus está dizendo, olha, no dia do julgamento, eles terão a pena abrandada, porque eles nunca ouviram nada, e vocês viram, e vocês ouviram, e vocês então vão responder com muito mais rigor do que essa cidade que não ouviu. Então como é que a gente faz, né? Nós não somos judeus, nós não estamos indo para o meio de samaritanos, mas com certeza de lobos. Pessoas que são aversas ao Evangelho. Agora veja, Deus pode mudar um coração desse? Pode. O que é que eu vou fazer? O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer o que Jesus mandou, do jeito que ele mandou. Chegue, pregue a palavra e lembre-se, nós há uns 15 dias atrás, numa quinta-feira, falamos sobre missões.
É o trabalho da igreja de levar o Evangelho. Nós precisamos, nós temos dificuldade, nós, hip hop, né, temos dificuldades. Precisamos superar barreiras, precisamos superar obstáculos. Eu, você, cada um de nós. A gente precisa ter consciência disso. A pregação nunca foi diferente. Os atos é que precisam ser diferentes. Então, todos nós precisamos mudar a postura, uma série de coisas. O ide de Jesus, e lá no ide, o verbo, no original não é ide, é indo, que mostra justamente que é o meu dia a dia, meu ir e vir, tem que ser anunciando o Evangelho. A gente tem que criar este hábito, tem que fazer com que isso aconteça. Eu vou na padaria, eu vou no açougue, eu vou em algum lugar, eu vou no ônibus, eu vou no Uber, eu vou de alguma forma, eu estou indo, eu estou vindo, estou chegando a algum canto, a mensagem tem que ser colocada. É claro que se você trabalha, no seu trabalho, todos sabem que você é um cristão verdadeiro, eles já ouviram o Evangelho da sua boca, e lembre-se, a pregação que precisa ser para o Evangelho, ela tem que falar de pecado, tem que falar de morte eterna, e tem que explicar por que isso acontece. Então tem que ser lá de Gênesis, certo? E a gente tem que anunciar tudo isso. E a pessoa tem que ser confrontada. Agora, se depois ela quiser mais informações, e aquele texto que fala aquilo, aí você vai ver. Você sabe? Responde. Não sabe? Diz, eu não sei, mas vou procurar saber. Pergunta a mim, aos professores, presbíteros, ao irmão mais experiente, e vai dar aquela resposta. Agora, o evangelizar é dizer o que Jesus fez na sua vida. É a mudança que houve. E aí, indo para um funil bem específico e bem direcionado para a gente hoje, meus irmãos, a gente quer mudar essa história na igreja, né? A gente quer que nós realmente possamos nos envolver mais, tanto cada um individualmente, como também a igreja como igreja. Então, qual é a aldeia, qual é a cidade, qual é o lugar que nós temos hoje para ir? É aqui, Ouro Preto, né? Não precisa ir para outro canto. Se Deus está chamando alguém para ir para outro canto, amém. Ele vai mostrar, vai orientar, você vai sentir de alguma forma, quem está junto de você vai confirmar isso para você, certo? Mas esta atitude de proclamar o Evangelho no dia a dia é uma missão geral. Não tem, eu não sei, eu não gosto, eu não quero. Não tem isso, certo? Não tem isso. Então, supere a dificuldade, supere a timidez, supere o medo, supere tudo isso. É isso que Jesus está dizendo. Olha, não fique agoniado, não se preocupe com excessivamente. Vá lá e anuncie. E nós temos hoje, então, aqui um desafio diante de nós. Um desafio abraçado, comprado, e que a gente precisa se envolver. Que é o quê? É levar o Evangelho através de uma atividade aqui na Praça do Vôlei. E nós já divulgamos, que é através do trabalho do futsal, que está sendo realizado todo sábado de manhã. E aí, o que eu faço, pastor? Bom, primeiramente, você está orando, aí não tem desculpa, né? Você colocou como motivo de oração, orar por esse trabalho, que o objetivo não é ensinar as crianças a jogar futsal, não. O objetivo é pregar a palavra através dessa atividade. Então, todo sábado ali se ora, né? Se fala, se chama atenção para algum aspecto da palavra, um momentozinho antes, um momentozinho depois. Estamos organizando e todos podem orar. Então, ore. Aí o desafio vai mais para os homens do que para as mulheres, inicialmente, pelo menos. Que é o quê? Qual dia que você vai lá? Para quê, pastor? Chegue junto, comece a conhecer, comece a se aproximar. Tem pelo menos um pai que fica lá o tempo todo, leva 2 filhos, fica lá a manhã toda esperando os filhos sair. Vamos conhecer ele, vamos convidá-lo para vir aqui. A gente não vai impor nada, não é obrigação, não é se participar, só pode participar se tiver na igreja. Não tem vínculo nenhum, mas nós vamos usar isso para trazê-los para ajeitar isso aqui, para fazer nossa área aqui, para fazer um torneiozinho com eles.
Então, é buscar. Mas, pastor, isso vai dar certo? Não sei, meu irmão. Sei não. Mas é um caminho. É válido, está dentro do princípio bíblico, e é isso que a gente vai fazer. Então, o sacrifício é reservar, e aí a gente vai se organizando. Né? Vai se organizando. Eu tenho ideias. A gente está fazendo cadastro todo mundo. Pegando nome, endereço, nome do pai, da mãe, onde é que mora e tal. Que tal, não posso ir no sábado de manhã, certo, mas quer ajudar? Quero. Visite essa família, leve uma Bíblia para eles, diga que vem em nome da igreja, peça permissão, é claro, primeiro. Entende? Então, são ideias iniciais que podem mudar. Veja que interessante, compramos as cadeiras, né? Tudo bem, bonitinho, tá legal, não tá? Lembra do dia, logo que a gente comprou, que eu pedi para todo mundo sentar e encher tudo atrás para te ver quantos ficavam sobrando na frente? 49. Estava faltando 49 lugares serem preenchidos. A gente tem que encher essas cadeiras. A cadeira não é para ficar aí vazia, não. A cadeira é para ter gente. E como é que vai fazer? Se você não fizer um trabalho como esse, qual é a sua ideia? Pode trazer. Pode ter outra, melhor? Pode. Mas a que se tem agora é essa. Então, orar pelo trabalho, isso todos podem fazer. Chegar junto, ver como é que pode, dar uma ideia, né, de como a gente pode ir melhorando isso. No dia que chegar alguém, que a gente conseguir trazer um grupo, você está presente, ajudar e fazer tudo que estiver ao alcance. Então, veja bem, nós temos um trabalho a ser feito, certo? Essa seara de Deus é uma seara, o mundo é uma seara. Ela precisa de ceifeiros, precisa de trabalhadores. Então, que nós sejamos esses trabalhadores, que nós tenhamos esse equilíbrio que nós vimos aqui no texto das instruções de Jesus. Nem ser imprudente e não planejar nada, nem querer a perfeição para começar a trabalhar. Não vai ter isso. Saber lidar com cada família, saber respeitar cada família, o que é que eles têm, o que é que eles precisam, né? A gente não ter medo disso. Mas, pastor, a gente vai, alguns podem pensar, né? Arrumar sarna para se coçar? Vai. Se você não quiser ficar junto de quem precisa e que pode lhe passar uma sarninha, então repense sua vida, repense seus valores, repense, entendeu? O que é que você acha que é o Evangelho. Então, muitas vezes, a gente vai ter que se envolver, e precisa se envolver. E aí vai você no seu dia a dia, vai à igreja nesse trabalho, e outros que, porventura, a gente terminou a EBF, graças a Deus, né? A mensagem do Evangelho foi pregada. Se falou de tudo que precisa ser falado. Mostrou que existe um pecado que destruiu o homem, que Cristo é a solução. Então, o evangelismo tem que ter essa mensagem. E a partir daí, as dúvidas que forem surgindo. Então, trabalhando na seara do Senhor, é isso. É seguir, pegar isso aqui que nós estamos vendo e pôr em prática no nosso contexto. Da forma que atenda, sem deixar de observar nenhum princípio, mas adaptando ao contexto que nós temos hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pela missão dos 70, pela seara que está aí diante de nós, que nós também possamos ir, Senhor, para essa seara, que muitas vezes não está tão longe de nós, está ao nosso redor, está dentro de casa, está no nosso trabalho, no nosso ambiente de estudo, está aqui junto, Senhor, da nossa igreja. Que possamos desenvolver, possamos nos apegar a esse serviço de levar a Tua palavra, de proclamar o Evangelho, Senhor, para que aqueles que Tu escolhestes possam ser alcançados pela Tua palavra. Pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe.